Hoje nós vamos falar das figuras e dos ases. Aqui nós temos na linha no horizontal paus, copas, espada e ouro. Na vertical, aqui nós temos os reis, depois as damas, os soldados, os escravos e os ases. O naipe de paus, ele simboliza, ele vai falar sobre tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, tudo aquilo que a gente precisa para manter as estruturas, as bases na nossa vida. Então, tudo que vai se relacionar com trabalho para garantir o arroz com feijão, a criação de uma estrutura estável, familiar, casamento, filhos, estudo, a base para o desenvolvimento de uma profissão, os estudos. Então, todos esses setores, eles estão relacionados com o naipe de paus. Os reis, eles definem o objetivo do naipe. Então, como a carta 1, a carta 8, a carta 15, o rei, ele sempre vai definir qual é o objetivo daquele naipe. Então, o rei de paus aqui, como lavrador, ele vai definir qual é a estrutura que eu preciso para esses próximos 7 anos, qual é a base que eu preciso. Todo o início de ciclo, você vai encontrar os reis também, porque os reis é que vão definir esses 4 setores da vida. A estrutura, a base, que a gente precisa para sustentação. Copas é você se relacionar com o ambiente e conseguir garantir o seu espaço para usar os seus talentos, os seus dons. Espadas é quando você encontra e realiza a sua missão, aonde você vai buscar aprimorar as capacidades que você tem, concentrar a sua energia nos seus ideais, nos seus objetivos e assim realizar tanto a tarefa kármica quanto o dharma também, né? O karma é quando você está realizando aquelas tarefas que vêm daquela ilusão de eu devo ser assim, porque a minha família diz que é melhor assim, porque eu acho que eu vou me dar melhor, porque as pessoas vão me aceitar. Então, são aquelas tarefas e aquelas ideias que a gente tem a ver com o que a gente acha que tem que ser, não com aquilo que a gente veio para ser realmente. Mas tanto o karma quanto o dharma está no naipe de espadas, porque faz parte, né, da vida você conseguir realizar essas tarefas que, né, o papai e a mamãe queriam que você fizesse, para provar que você merece fazer as suas próprias coisas. Então, o naipe de espadas é a luta pela libertação das especialidades, a luta pela transformação das ideias, para a realização, para a utilização do seu conhecimento para realizar a transformação na sua comunidade. E no final, Ouros é o objetivo, o sentido de vida, é o projeto, os projetos que você tem para a sua vida, são os interesses que dão para você o estímulo para realizar as outras tarefas. Então, é qual o sentido que você dá para tudo isso que você está fazendo, né? Qual é a energia que você vai colocar nisso? Então, é a lida com o saber, com a energia, com o propósito de vida. Então, os reis, eles vão determinar o objetivo de cada naipe. A dama, ela tem a força daquela tarefa, quer dizer, cada tarefa, ela evoca uma força humana.
e as damas vão falar das forças que a gente tem para realizar essa tarefa. O soldado vai dizer da força da vontade. Então, eu tenho a vontade, eu estou com vontade, eu tenho a gana de realizar esse objetivo. Então, é a força que você tem quando você está estimulado, quando você já está se autoafirmando e assim tem segurança de poder ir atrás daquilo que você está querendo. Então, é um momento de ação, e aonde você está agindo com toda a sua vontade. Agora, o escravo, você já age com a força da vontade. Então, é assim, você está não se precipitando, mas você ainda não está completamente pronto para aquilo, só que você tem que fazer aquilo. Então, é a necessidade que está movendo realizar aquela tarefa. E os ases é a finalização da tarefa, mas também é o início de uma nova etapa nessa tarefa. Então, é o fim, mas também é o reinício. Então, os ases são também, como a 22, aquele período de transição, aonde você está rompendo, por exemplo, em paus, uma estrutura nova e dando início rompendo uma estrutura velha e dando início a uma estrutura nova. Então, é normal também, quando a pessoa tira a carta 22, ter vários ases no jogo também. Como também é normal você ter a 22, a 1 e os ases e os reis, né? Porque são as cartas que falam da transição, final de um ciclo e início de um outro ciclo. Então, o rei de paus é você definindo e dando início aí a essa nova base, essa nova estrutura. A dama de paus é um momento onde você, quer dizer, vou falar um pouco mais do rei. Então, nesse momento, onde você está definindo o que você precisa para manter a sua vida, você então também pode estar, por exemplo, mudando de casa, começando um trabalho novo que vai dar sustento, se relacionando com alguém que quer uma relação séria, que quer um casamento, que quer uma família. Então, ela vai falar desse momento é um momento de definição, mas no momento que a gente define isso que eu quero, o universo contempla uma oportunidade para dar já o primeiro passo naquela realização. Então, o rei, ele não é só a definição, mas ele também é o início. Então, por exemplo, pode marcar o início de um curso, que você está fazendo, o início aí como eu falei, de um trabalho que vai te trazer o pão nosso de cada dia. Pode também falar de um filho, ou de uma característica do marido, ou até com a roda da fortuna, a característica do pai. E qual é a característica desse homem? É um homem simples, mas trabalhador, preocupado com a matéria, com o dinheiro, com a estrutura, com a base e família. Ele tem essa ligação com a família, um provedor, é, né, uma pessoa preocupada em manter a estabilidade da família. Agora, a dama, ela já é um momento onde você está percebendo, olha, eu tenho tear, eu tenho os fios, eu posso tecer uma vida confortável para mim, eu posso construir o meu conforto. Então, ali é um momento onde você está seguro né, da estrutura que você tem, dos instrumentos, e está ali se organizando para levar essa base, essa estrutura para frente.
ela aparece em momentos onde você está cuidando da sua saúde, cuidando das pessoas, cuidando de uma criança. Ela fala de uma mulher doce, cuidadosa, maternal, e fala do momento onde você está em ação. Você está ali usando os seus instrumentos, está gerando o seu conforto, está acolhendo as pessoas. Também pode falar de uma casa. Às vezes, né, a pessoa pergunta, eu vou mudar de casa? Aí, se é o rei, é um apartamento. Se é uma dama, é uma casa. Agora, às vezes, também já apareceu a dama falando é uma cobertura, quer dizer, né? E o rei, uma casa num condomínio, né? Um condomínio. Então, ali, às vezes, está uma variação também, né? A gente não pode traduzir uma carta somente em um fato, né? Aí você vê as combinações e aí você vai vendo outros significados. Como filha, é uma filha doce, carinhosa, organizada, se estruturando. Aí no Valete, no Soldado de Paus, o Argonauta, é um jovem ali, um filho do faraó, indo em busca de tesouros, de terras férteis. Ele já dominou e tem a força lá das forças da natureza, ele está bem acompanhado e ele busca um futuro melhor. Então, é um momento onde você está se lançando em criar essa estrutura nova, você está indo com força nessa criação dessa nova base, dessa estrutura. Às vezes pode falar um trabalho que começa com uma aventura, mas que aí depois vira uma coisa mais estável. Viagem, viajantes, pessoas que fazem viagens, e aí eu vejo mais viagens curtas, porque vão ter outras cartas que vão falar de viagem para o exterior, para fora, longas. Essa seria mais uma viagem, viagens curtas. Um minutinho só. E pode ser viagem para a própria pessoa, ou uma viagem que venha interferir, mas que sempre traz um elemento a mais para a base, para a estrutura, um conhecimento maior, quer dizer, uma viagem que acrescenta algo na base, na estrutura da pessoa. Aí a gente tem aqui o prodígio, é um momento onde ele fala, olha, eu ainda não tenho a base que eu preciso, mas eu vou construir. Eu ainda tenho uma base que não, eu tenho uma base, mas ainda não tenho tudo. Aqui nesse vídeo que eu vi, fala essa deusa, ela traz os perfumes, e são dois tipos de perfume, como aqui são dois tipos de flores também. Mas essas flores, elas são os papiros, e eu vejo essa carta como ele dizendo, bom, eu tenho conhecimento, mas eu preciso ter iniciativa de ir construir o meu próprio barco, né? Porque o barco é feito dos papiros. Então, eu vejo ele aqui se preparando para poder criar a base própria, a estrutura própria. Então, mostra um momento onde a pessoa sente um pouco insegura, um pouco frágil na base que ela tem. Pode dizer o momento de quebra de uma estrutura antiga. Ela, às vezes, vem junto da carta 16, falando que você estava dependente de uma base, de uma estrutura que já estava muito frágil, e agora está dando os primeiros passos na construção de uma estrutura própria.
Pode falar de um filho frágil, uma pessoa que está doente. Então, ela tem, assim, uma certa fragilidade, mas também fala da iniciativa de dar início a uma nova base, a uma nova estrutura. E aí temos o As de Paus, aonde é um momento de ruptura de uma estrutura, mas também do início de uma nova base. Mas ela fala como assim, bom, agora você sabe que você é independente, você já tem uma base própria, você não precisa mais daquela base antiga, então você pode se libertar dessa e já começar a construir uma melhor. Então, é um momento de que pode falar da saída de um trabalho, da ruptura, às vezes até de uma relação, mas seria mais a ruptura de uma dependência, de uma sensação de dependência. Também essa carta às vezes fala da quebra de um mecanismo de defesa, então às vezes ela pode ser até um pouco subjetiva, né? Então a pessoa, por exemplo, começou a trabalhar, se tornou independente, então essa carta pode aparecer como, bom, agora eu me sinto independente, eu posso fazer, criar o que eu quiser. Também fala da libertação de um mecanismo de defesa, né? Às vezes fala uma situação que aconteceu, que agora eu vi que eu não preciso mais ficar me defendendo, né? Eu não tenho mais essa defesa, não preciso mais dessa defesa. Agora, essa deusa, tu eres, ela protege a criança. No útero, ela protege o nascimento e a criança nos primeiros meses. Então, ela é a deusa que protege a maternidade. Né? No plano inferior, aqui, um feto, ela está grávida, a menina está grávida, né? E a deusa Tueres aqui, protegendo. Então, ela também pode falar de iniciação espiritual, como também de nascimento ou geração de uma criança, maternidade. Aí temos aqui as figuras e o as de copas. O rei de copas, ele vai definir, é o momento onde você está definindo qual é o perfil que eu quero me apresentar, qual é a melhor forma de mostrar quem eu sou, quais os talentos, quais os diplomas que eu quero mostrar para todo mundo. E quem é quem do meu lado? O que que eu quero dos meus relacionamentos? O que que eu quero de uma relação afetiva? Qual é o ambiente que eu quero para usar os meus dons? Então, qual é o ambiente que eu quero conquistar para poder ser quem eu sou? Então, é um momento de definição, aonde você está redefinindo, refazendo o seu perfil, mas também o universo está trazendo para você oportunidades para você assumir esse papel, para você assumir esse diploma, começar a trabalhar com ele, para você assumir esse personagem nos seus relacionamentos, para você deixar claro o que que você quer. Agora, às vezes, no afetivo, mostra uma pessoa assim com vários namorados, várias namoradas. Por quê? Porque ele ou ela não sabe ainda direito o que que eles querem de uma relação. Eles ainda estão assim nas experimentações, experimentando e vendo, essa pessoa parece bacana, mas tem esse defeito. Aquela outra, parece bacana, mas tem esse outro defeito. Então, né, como se a pessoa tivesse ali definindo ainda sem saber direito quem é. Só que dentro dessas pessoas pode nascer o amor verdadeiro. Então, ali ela está definindo, deixando claro o que quer, e tem a possibilidade muito grande de encontrar alguém que corresponda. Então, por isso, às vezes, parece, né, um homem romântico, sedutor,
às vezes, se ele sai no jogo de uma mulher, a gente fala, você sente muito atraída por ele, mas tem medo que ele atraia outras mulheres demais também. Então, é um homem bonito, atraente, né? Que está aparecendo na vida da pessoa. Pode ser uma característica de um filho, comunicativo, Zé Povinho, né? Ou a característica do namorado, até do marido. Não necessariamente ele é um namorador, né? Por exemplo, já tirei tarô para casais assim que estão há muitos anos juntos, mas o casal ainda parece como dois namorados, né? Quer dizer, existe aquela sedução, de ambas as partes. Agora, é muito, muito comum você estar conseguindo uma colocação importante para usar os seus talentos, os seus dons também. A Rainha de Copas já é um momento de expansão, onde você está fazendo o seu show, está mostrando aquilo que você é capaz de fazer, o seu talento, mostrando a sua arte, suas obras. Então, é um momento de expansão. Ah, Então, pode ser um momento que você está fazendo um show, uma exposição, você está se sentindo mais mulher ou mais homem, no sentido mais sensual, tá mais atraente, tá mais brilhante, tá, vamos se dizer, mostrando ali, o seu talento, fazendo o seu show. Pode falar, então, de uma mulher atraente também, uma mulher sedutora, uma filha comunicativa, dançarina, artística, né? Uma pessoa artística com muita comunicação, né? O rei de copas também, um homem talentoso, artístico. O soldado de copas, o testemunho, ela é um momento de autoafirmação, onde você está mostrando aquilo que você é capaz e está orgulhoso de poder mostrar o seu talento. Você está conquistando um espaço, você está conquistando as pessoas, usando os talentos que você tem, então é um momento de sentir orgulhoso daquilo que você está fazendo, porque está conquistando um ambiente, pessoas, tanto no lado afetivo como no lado profissional. Também mostra essa habilidade da sedução, da, da habilidade de relacionamento, de compor uma network. Então, uma pessoa comunicativa, que cativa as pessoas, carismática. Um momento de conquistas importantes, usando os seus dons, seus talentos. Aí o escravo já meio é aquele momento que se fala, olha, eu preciso saber direito quem são essas pessoas aí do meu redor, será que eu posso confiar, será que não? Será que eu posso mostrar o que eu sou, não vou ser criticado? Eu estou me sentindo meio tímido ainda. Então, é um momento assim, meio tímido, aonde você está tentando se preservar de pessoas, de situações aonde você se sente intimidado, mas está com a sensibilidade super aberta, tentando escutar qualquer barulhinho, pisando em ovos, né? E muito atento, com muita observação. Então, essa carta é da sensibilidade e da hipersensibilidade. Por exemplo, a sensibilidade musical, a sensibilidade para as artes, belas artes, né? Então, para a pintura, para o desenho, né? Até para a escrita, embora a escrita pode estar mais no rei de copas, quer dizer, em todos, né?
O rei de copas, a dama também é a expressão, o testemunho, a capacidade de cativar as pessoas através da arte, da escrita, todos eles. Agora, a 40, ela é mais sensibilidade, então é uma arte mais delicada, né? Então, o desenho fino, a nanquinho, a pintura, né? A música, uma arte que exige aquela sensibilidade maior. Um momento de cuidado também, mas também muitas vezes ela aparece falando: bom, agora você se libertou daquilo que te intimidava, agora você pode se abrir para sentir, você não está aliviado, você pode relaxar. O As de Copas já é uma mudança nos seus relacionamentos, pode falar corte de relações, mudança de ambiente, mudança de casa, onde o mais importante é a mudança de bairro, é a mudança de cidade, de ambiente. Então, fala, você está saindo de um ambiente onde as pessoas não estão aceitando você, você cresceu, você se libertou do que te intimidava. Desculpa, agora você está naquele ambiente, já não te aceita do jeito que você é. Você está querendo mudar de ambiente para um ambiente mais afinidade. Então, ele tanto mostra um ambiente que já não serve mais, porque as pessoas não cresceram da mesma forma, como também já o encontro de um ambiente onde a pessoa se sente em afinidade, tanto é que ela percebeu. Bom, agora eu percebi, eu estava no ambiente errado, por isso que eu estava me sentindo meio um peixe fora d'água. Agora eu encontrei aqueles que se identificam comigo. Então, né, o A sempre é uma mistura de uma situação antiga com uma situação nova, que permite a transição, a passagem. Então, o As de Ouro é essa transição de você saindo de um ambiente que não satisfaz para um ambiente mais acolhedor. Agora, já o Rei de Espadas, ele vai definir a missão. Então, eu agora vou me concentrar no uso das minhas especialidades para fazer aquilo que eu acredito que é bom para a minha comunidade, para a minha família, né? Mas eu vou fazer aquilo que eu considero melhor. Então, é a definição de uma posição, mas também vem com uma oportunidade para você realizar aquele trabalho, aquela missão. Ela sempre fala, então, em início de um projeto novo, muito importante, aonde você vai poder se realizar. Pode ser, pode ser o início de um estudo que vai ser muito importante no futuro, na sua profissão, uma universidade ou até, às vezes, uma especialização, mas muitas vezes vai falar de um trabalho mesmo, de um projeto que está começando, como também pode ser o projeto afetivo, né? O Rei de Espadas é um homem muito importante para a parceira, né? Aonde uma pessoa que está assumindo uma relação afetiva como um projeto de vida, para a realização de uma missão, para ter filhos, para fazer família. Então, é um objetivo, é uma pessoa, um homem centrado, determinado, bem definido naquilo que quer, né? E que está bem posicionado, que tem todas as ferramentas para se desenvolver, então é um homem já maduro, né? Então aí você vê lá, o rei de paus é um menino, o rei de copas é um jovem, o rei de espadas um homem maduro, o rei de ouro um vovô ali que já está com o netinho no colo. Aí nós temos.
A dama de espadas é uma mulher madura, fria, calculista, ela planeja muito bem como usar a força dela para realizar os objetivos. Então, é um momento de força, onde a pessoa diz: olha, eu estou contando com as minhas capacidades, estou fazendo algo que me realiza, e pode estar meio difícil, porque transformar não é fácil, mas eu tenho toda a força. Se eu planejar legal como usar tudo que eu tenho, eu vou atingir os meus objetivos. Então, é um momento que demanda força, mas a força da convicção, a força da persuasão, né? Essa é a mesma personagem, a mesma deusa que está com o leão na carta 11, na persuasão, né? Então, ela está usando os talentos e ela tem controle da força que ela tem e tem objetivos muito firmes, muito bem colocados. Ela também tem a determinação do rei de espadas. Então, sempre é num momento assim, onde você está planejando como usar melhor as coisas que você tem, momento de criar estratégias de organização e planejamento. E um momento onde você também está sentindo firme e decidida naquilo que você quer. Agora, como característica, pode falar aí de uma mãe, de uma pessoa, de uma filha determinada, decidida, às vezes meio fria, mas ela vai à luta para realizar o que ela quer, o que ela precisa, independente. Aí temos aqui o soldado de espadas. Então, o soldado é um momento de luta, onde você está lutando pelos seus ideais, você está usando as suas capacidades, você está centrado nos seus objetivos, lutando pelaquilo que você acredita. Então, é um momento de desafio, onde um projeto, algo muito importante, onde você vai aí provar o seu valor, onde você vai realizar algo que você almeja há muito tempo. Então, é um grande desafio que você está aceitando e se colocando nesse momento. Então, às vezes pode ser um trabalho, um concurso, uma prova, né? Algo que até um relacionamento que é um desafio. Como pessoa, vai falar de um lutador, uma pessoa batalhadora. Às vezes pode ser um agressivo também, mas é mais aí o batalhador, aquele que luta pelo que quer. Depois a gente tem aqui o escravo de espadas, o exame, aonde você está avaliando ah, o que realmente eu quero. Eu até agora vim seguindo o que meus pais disseram para fazer, a sociedade, né, os amigos pressionaram, ou eu estou seguindo aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. Então, é o momento onde a pessoa está se centrando, falando: olha, eu vim aqui para fazer uma tarefa, e essa tarefa é de acordo com os dons e as especialidades que eu tenho, não é o que os outros acham que eu devo fazer. Então, é o momento de me centrar na minha verdade e seguir em frente o meu caminho, e priorizar aquilo que eu considero que é o melhor em mim, o melhor para mim nesse momento. Então, aqui é meio como se fosse a carta da justiça, aonde você sente assim um pouco injustiçado, dizendo: olha, agora eu tenho que fazer justiça àquilo que eu tenho de melhor. Aí fala também uma situação de exame, uma situação onde você se sente julgado, algum processo na justiça. Então, aí pode. E também mostra um caráter justo, de observação e neutralidade.
Aí a gente tem o As de Espadas, a veemência, que aqui é o final da batalha, onde você fala, bom, agora o sacrifício acabou. Eu cumpri, eu provei, eu paguei, eu fiz o que eu tinha que fazer, não devo a nada a ninguém, agora posso seguir no na minha trajetória. Então, é uma carta de conquista, de libertação kármica, onde se fala, bom, cumprindo essa missão, eu fiz o que eles queriam que eu fizesse, eu cumpri aquela expectativa, eu paguei o que eu devia, provei que eu não sou culpado de nada, né? Então, agora estou livre para seguir o meu destino. Então, uma carta fala sempre de conquistas muito importantes, final de uma tese, ou às vezes uma situação familiar que te redime de alguma culpa, ah, uma conquista profissional muito importante, que a partir daí se passa para um outro estágio, a libertação de uma relação de abuso, resgate da autoestima, e assim vai. Aí o último naipe, aqui o de ouro, é o que fala da energia, do conhecimento. Então, o Rei de Ouro é um momento que você está redefinindo seu projeto de vida, se encaixando direito nele, falando, pera lá, eu vim aqui para fazer o quê mesmo? Bom, então, o que que eu quero aprender? O que que é que vai me... Qual é o sentido que vai me dirigir nesse momento, que vai dirigir a estrutura que eu vou criar, os talentos que eu vou usar, os objetivos que eu vou lutar. Então, qual é o sentido que eu vou dar para tudo isso? Então, o Rei de Ouro é um momento de decisão muito importante. Às vezes, muitas vezes, ele vem seguido de algo que é a pedra fundamental para o próximo setênio, mas às vezes a pedra fundamental é somente uma decisão. Então, às vezes, ele vem seguido de um as. Ah, eu conquistei um objetivo que provou o que eu queria provar para todo mundo. Agora eu tomei a decisão de seguir o meu sentido de vida, que é o Rei de Ouro. Então, o Rei de Ouro, ele sempre vai dar vai ser esse momento de decisão. Agora eu vou seguir o meu caminho, agora eu descobri para que eu vim, para que eu sirvo, e agora eu estou dando início a uma nova etapa nesse meu projeto de vida. Vai falar de um homem sábio, o pai, né? Aqui até parece mais o avô, né? Mas temos aqui o sol também como símbolo do pai. E a educação, a aprendizagem, né? O pai é quem educava os filhos, né? Lá no Egito, então, aí o pai está muito representado, aquele que ensina, que ensina a tradição, ensina os costumes. Então, esse homem aí, forte, decidido, sábio, até um pouco espiritualizado, ou muito espiritualizado, né? Ele se vê que ele passa ali um pouquinho para o plano espiritual, a cabeça dele. Quer dizer, ele está quase ali numa posição de Deus. A dama já está ali também, quase entrando na posição de Deus. Olha lá, né, ali a coroa dela já sobe, invade o plano espiritual. Então, é um momento aqui, já mostra uma pessoa numa idade mais sábia, mas é interessante, é muito normal você ver uma pessoa ali nos 22 anos com o Rei de Ouro. Tá certo que todo início de ciclo a gente tem todos os reis, mas principalmente aos 21 anos, é muito comum aparecer o Rei de Ouro, porque é um momento onde a pessoa está incorporando o sentido de vida, aonde ela está definindo qual o sentido que eu quero dar para a minha vida. Então, é muito frequente o Rei de Ouro nessa idade. A Dama de Ouro
é o momento onde você está mostrando toda a sua sabedoria, está usando toda a sua sabedoria, um momento de segurança, aonde você está falando com segurança, mas, por outro lado, um momento de fragilidade, aonde você sente um pouco exposto, falando assim, nossa, eu dei tudo de mim, eu falei tudo que estava na minha cabeça, e agora? Então, tem um pouco aquilo de é uma carta de presença de espírito, então ela é tem um lado meio impulsivo, mas é uma impulsividade que vem do coração, que vem da alma. Então é um momento onde você bota para fora aquilo que era preciso ser dito, né? Mas quando a gente fala o que precisava ser dito, mesmo assim a gente fica meio com medo depois de não ter passado dos limites. Mas é uma carta que fala, eu me achava frágil até agora, até que eu percebi que quem pega nas mangueiras quando pega fogo sou eu. Então, pera lá, eu não sou assim tão frágil como tinham me dito. Aí também fala uma mulher forte, uma mulher segura, mas também ela tem esse lado de ser muito sensitiva e por isso mudar muito fácil o estado de espírito. Então, às vezes ela está triste, às vezes ela está alegre, no mesmo dia ela muda de estado, então essa sensibilidade torna ela muito suscetível à mudança de humor. Também fala a mãe, a maternidade, né? Aí temos aqui o soldado de ouro, que é o momento onde você está usando toda a compreensão, a psicologia, o entendimento, é o momento onde você fala, bom, agora é hora de entender melhor tudo aquilo que está acontecendo. Eu tenho sabedoria para compreender tudo isso, eu tenho gratidão, eu tenho amor fraterno, eu quero compreender. Então, é uma carta que fala da compreensão, da psicologia, da sensibilidade, também da mediunidade, da clarividência. Fala de um momento onde você está encontrando explicações, como também está com pessoas que te compreendem muito bem, que pensam da mesma forma, que têm a mesma ética. E fala de uma pessoa compreensiva, amiga, né, que se identifica muito com você. São cartas que falam também da alma gêmea, uma pessoa que compreende você melhor até do que você mesma. Aí, o soldado de ouro é o momento onde você está analisando melhor. Espera lá, eu tenho energia, eu tenho estímulo, mas não é tanto assim. Então, eu tenho que usar bem isso para não faltar energia no meio do caminho. Então, ele tem um pouco a ver com a 11 também, de você estar avaliando quanto que eu vou colocar de energia em cada situação que eu estou vivendo. Eu tenho conhecimento, eu tenho saberes, tenho muitas informações, mas tenho que escolher para quem eu vou dar, não quero dar pérolas aos porcos. Então, é aquele momento de análise, de especulação, mas também um momento de investimento, onde eu falo, não, mas aquilo que eu acredito, eu vou investir, né? E vou ter colaboração de outras pessoas também. Tem pessoas investindo naquilo que eu acredito, né? Tem a abelhinha ali no, embaixo. Então, existem pessoas também me apoiando naquilo que eu faço. Então, tenho esse lado do investimento, mas tem a análise também de não querer dar, né, as pérolas aos porcos. Também vai falar de uma pessoa que também analisa muito, que talvez meio segura em relação a dinheiro, econômica, mas também alguém que sabe mexer com dinheiro, com contabilidade.
E aí, para finalizar, o As de Ouro é o fecho de um ciclo, ele sempre vem marcando cortes de situações que você já vive pelo menos por 7 anos, mas ela também significa o renascimento e o início de uma fase nova. Ela tanto fala de cortes, como também início de situações muito importantes, né? Às vezes, até uma alma gêmea pode falar o renascimento, o início de uma relação de alma gêmea, pode ser o As de Ouro também. Às vezes, corte, às vezes, não a morte da própria pessoa, mas às vezes a morte de uma pessoa que trouxe uma grande mudança na vida do consulente. E um nascimento também. Pode estar falando do nascimento de uma criança também. Bom, então, aí foi uma descrição dos reis, das rainhas, soldados, escravos e ases.